Salve galera, mais um CuboCast. Eu sou o Luiz Azevedo, aqui do meu lado, Quaresma. hoje muito bem acompanhados, né? Temos aqui pessoas maravilhosas. Daelen, quem é você na fila do pão? Boa noite, eu sou da Ellen, venho de Cametá, do interior de Cametá, de uma comunidade quilombola, Arimandeua, que faz parte do quilombo de São Benedito. Morei muitos anos para estudar na cidade de Cametá, sou cametaense. Saí da minha comunidade muito nova, com 17 anos, para poder estudar. Fiz universidade, sou mestra em Educação e Cultura pela Universidade Federal do Pará, tal qual minha companheira Madá. E sou professora, hoje atuando na Secretaria de Educação do Estado do Pará, na SEDUC, professora temporária, já estou há mais de 2 anos, trabalhando em uma comunidade quilombola e trabalhando na zona rural também, que é no Murutinga, uma escola do campo. Além disso, sou goleira, sou capoeira, goleira. Tem muitas perguntas para essa mulher. Ao lado dela, Professora Madalena, se apresente. Não que precise de apresentações, mas por favor. Tá certo, eu sou Madalena Silva, sou professora do atendimento educacional especializado, que é o AEE, que é um serviço, como diz o nome, especializado, né, que trabalha com pessoas com deficiência. É daí que eu venho, né, nessa questão profissional. Eu também sou tradutora e intérprete de língua de sinais, né, que é uma profissão que as pessoas não conhecem muito, mas muito necessária para prestar acessibilidade. Sou funcionária da Universidade Federal do Pará, como tradutora e intérprete de língua de sinais. Eu sou do Rio Furo Gentil, sou filha do rio, das águas, da floresta. Também, como muitas outras jovens, crianças, vim muito cedo, vim com 7 anos, para morar na cidade, para estudar. Sou a primogênita de 5 irmãos, né? Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Sou mãe também, né? Tenho 3 filhos, um de 25 anos. Todo mundo logo tem que dizer, nem parece. Uma filha de 23 anos e um caçula de 21 anos. Nem parece, né? Não mesmo. Sou estudante também, fiz mestrado no mesmo programa que a da Ellen, né, que é o PPG-DUC da UFPA de Cametá, e hoje sou estudante do doutorado de um outro programa da UFPA, que é o PEGERA, da UFPA de Belém, que é um programa da Rede Educanorte. Fiz doutorado em educação, faço doutorado em educação também, estudo política, mulheres também, e educação para relações étnico-raciais, tudo isso, tudo junto e misturado, né, na tese que eu estou escrevendo. Então, acho que é um pouco disso. Vocês estudam muito, cara. De antemão, eu estou agradecendo a vocês por terem vindo. São 2 pessoas que, meu Deus, tenho admiração profunda pelas duas, da Ellen. Se um dia minha mãe te conhecer, é capaz que vocês sentem numa mesa e montem um podcast para vocês duas. E professora, minha mãe tem uma admiração maravilhosa pela senhora. Por isso que hoje eu falo, todo mundo, Felipe, da época, Felipe é vereadora, Madalena falou, gente, a minha mãe falou que é professora Madalena. E para mim vai ser professora Madalena, porque vereadora pode ser amanhã, professora nunca. Então, para mim, eu respeito a professora Madalena, a dela, com a dela, pareceu a nossa vida assim, um boom na minha, assim, um boom. E as identificações da Dani, quando ela fala, eu lembro muito da história de vida da minha mãe, a professora conhece a história de vida da minha mãe, então eu estou muito feliz de vocês estarem aqui nesse mês, nessa proposta, antecedendo todo o que a gente vem planejando para o novembro, que é um planejamento nosso, da Cubo, meu. Quando eu penso no planejamento de novembro, eu sei que é muito difícil a gente falar sobre tudo o que a gente tem que falar apenas em novembro, mas a gente tem que ocupar esse espaço. Eu penso muito na história de vida da minha mãe, que foi uma pessoa que veio aqui do interior de Cametá, do Porto Grande, sofreu tudo que ele sofreu para estudar, trabalhou em casa de família. Enfim, aquela briga toda, em novembro inteiro, eu dedico muito a esse ensinamento que ela me trouxe, essa forma de pedagogia que ela me trouxe, de visualizar o mundo. Uma vez ela até falou para mim, eu me senti até bem, falou que tu tem a visão de um mundo totalmente diferente de uma pessoa comum. Eu falei, graças a minha mamãe. Dona Rosa, abraço, obrigado por tudo.
E vamos lá, galera. Gente, o tema de novembro é um tema muito... Eu sei que é chato, se a gente só chamar novembro, mas os temas de novembro são relacionados. Eu queria escutar de vocês muito sobre educação, a proposta de educação contra o preconceito nas escolas, do convivência. A professora é uma intérprete de Libras, é esse o nome? Você é tradutora, intérprete? De língua de sinais. De língua de sinais, de Libras. A gente tem um orgulho também de falar em primeira mão que o nosso festival Marcum vai ser o primeiro festival a ter intérprete de Libras em Abaetetuba, de pessoas em Abaetetuba. Você está sabendo em primeira mão. Isso foi graças à sua visão, professora. Eu lhe agradeço muito por essa visão também. A gente só não me convidou para participar em cima do palco fazendo isso porque eu quero estar ali embaixo, prestigiando o nosso evento. Eu acho, pelo menos, né, não quero desfazer do conhecimento de alguém, mas foi pioneira assim, nesse sentido, né? De maneira mais ampla, acredito que foi aqui em Abaetetuba. Revelando a humildade, né? Não, por isso que eu não sei se ama, Não, eu acho que alguém tinha que se importar, né? Porque acho que já incomodava, né? Mas se importar é diferente, porque no momento que tu te importa, tu precisa te envolver na parada, né? Eu não recordo de outra pessoa trabalhando dessa maneira. Eu tenho também familiares que já fizeram os cursos, por exemplo. Sim. Como foi que iniciou esse seu rolê, né? Pois é, muitas perguntas, né? E também tratar assim logo de educação, olha o tamanho desse campo, né? É por isso que é um campo gigante, né? Um campo gigante. Então, enfim, acho que eu posso dizer, né, primeiro, né, desse trabalho, né, que eu atuo como intérprete, dizer que existiam assim outras pioneiras na educação de surdo, né, que são pessoas inclusive muito queridas, né, que a Rai, que esse aqui é o nome dela, né, na língua de sinais, que a Léo, que são outras queridas que vieram antes de mim na educação. Agora, como tradutora e intérprete de língua de sinais, eu acho que eu não sou, né? Eu fiz assim uma especialização com muitas pessoas, com muitos profissionais, mas atuar mesmo, né, com essa profissão, eu acho que restou eu, né? Porque desse grupão assim lá do passado, bem lá do passado, assim, coisa de 20 anos atrás já, né? Eu atuo na educação já 24 anos, né? Eu atuo na educação 24 anos. E enfim, eu fiquei, porque é uma profissão que exige muito do teu corpo, mas também exige muito do teu intelecto, né? Porque você faz uma interpretação que nós chamamos de interpretação simultânea, né? Então você ouve numa língua e precisa processar para sair na outra língua. Então essa necessidade, né, de fazer essa tradução assim simultânea, ela exige muito, né, do teu cérebro, ela exige muito, né, e também do teu corpo. Eu lembro que eu tive uma lesão por esforço repetitivo, que eu ainda resulto até hoje, né, dessa lesão, que eu fiquei assim muito tempo, né, fiquei de licença saúde. E aí eu lembro que precisei ficar com o meu braço imobilizado, porque as dores eram assim tremendas, mas esse só é um fato, né? Eu sou assim apaixonada, assim, não uma paixão romantizada, né? Mas eu tenho um compromisso imenso com a necessidade desta acessibilidade em específico, porque, por exemplo, lembra-se pouco de intérprete, né? Sou eu. Talvez eu tenha, por estar dentro por já ser efetiva, então acabei indo, né, para as escolas e para as formações e para falar sobre o tema. E aí eu acabei aparecendo, mas existem, né, vários outros intérpretes. Então isso, e sei por ter estudado muito, então eu sei da necessidade dessa comunicação, né? Então eu convivo muito com os surdos, eu vivo muito dentro da família, de familiares surdos, então sei da necessidade, né? Não, claro, como os surdos, mas sei da necessidade dessa
dessa comunicação, né? Que tão poucas pessoas ou pouquíssimas pessoas sabem essa língua, então eles acabam sofrendo muito, né? De não ter com quem se comunicar, de não ter com quem, enfim, falar de infinitas coisas, né? De perguntar ou de saber coisas simples, né? Muito simples, né? Outro dia, agora houve, alguns dias atrás, houve aquela prova, né, que foi uma prova nacional, e aí uma surda lá de Carapé-Mirim fazendo uma videochamada, e eu não podia, porque eu estava... Foi o dia que eu fui fazer um dia anterior eu faria a defesa da minha dissertação, da qualificação, e aí eu falando, aí ela, por favor, me atende, aí eu, enfim, atendi. Ela queria saber, Madalena, qual é esse endereço aqui dessa escola? Eu falei, olha só que coisa simples, né? E aí ela querendo saber o endereço daquela escola porque ela não conseguia localizar, né? Então, esse é um exemplo, como eu estou falando, às vezes, de uma comunicação que às vezes é o mínimo, né? E às vezes, não só o mínimo, às vezes custa a tua vida, assim, né? Surdas que precisam, durante ali o parto, né? Querem uma acessibilidade para falar sobre, né? Aquele momento. Então, é uma profissão, assim, que eu abraço, assim, já de muito tempo. E eu lembro que quando eu era muito jovem, quando eu tive contato ainda com o alfabeto datilológico, que nem é a língua de sinais, né? E aí eu peguei, quando a gente viaja para Belém, né? E aí sempre tem aquele papelzinho com o alfabeto, aí eu peguei, fiquei gamadona. Aí eu aprendi rápido o alfabeto, aí eu pensei, naquele momento eu já sei Libras. Sim. Que nada, como é que tu vai falar, por exemplo, água, que tu pode falar na língua de sinais muito rápido? Tá aqui, falou, né? Acho que talvez mais rápido do que tu fala aí, Felipe, água. Água. Eu falo junto contigo. Sim. Aí a pessoa, se eu vou escrever água. Demorar demais, sim, né? Aí eu achava que isso era língua de sinais lá no passado. E aí depois, né, e foi meu primeiro contato, assim, fiquei assim, nossa, apaixonada, mas eu ainda era uma jovenzinha, uma adolescente. E aí depois, né, quando eu realmente conheci a língua de sinais, assim, o meu primeiro curso foi um curso de 2 anos para aprender o básico. O básico, às vezes as pessoas aprendem, a gente inclusive, né, nos nossos cursos, que é 1 ano, o básico, as pessoas, nossa, é muito. Eu falei, gente, mas é uma língua. Uhum. Ainda é muito pouco, né? Mas as pessoas nós queremos tudo sempre tudo muito urgente, né? Tudo muito urgente. Tudo X2. E aí, enfim, meu primeiro curso foi. De lá eu tenho contato sempre. Mas assim, fique tranquilo. Não, eu tenho curiosidade aqui, porque assim, uma coisa é saber. É correto falar? Falar? Não. Sinalizar, mas tudo bem, né? Falar com Libras. E a outra é ser intérprete de uma outra língua. Porque eu tive essa minha primeira experiência, eu falo inglês, né? Assim, né? Papai me colocou para fazer cursinho. Fiz curso KS. E assim, eu domino a língua, né? Legal. Só que a gente estava assistindo um show. E aí um primo meu falou, o que ele está falando? E assim, eu sabia tudo que o artista estava falando, mas eu não conseguia falar de forma simultânea para ele. Isso aí. Naquela hora, meu primo me olhou e falou, bicho, você sabe inglês. E aí, disso ficou na minha cabeça. Me atormentou aquilo. São coisas diferentes. Me atormentou. Eu falei, cara, eu não consegui traduzir para ele na hora, que, poxa, era o mínimo que eu podia fazer, ele tá o nosso artista favorito. Cara, isso me pegou muito. Mas são coisas diferentes, né? São coisas muito diferentes. Por exemplo, se tu fala português, mas se tu não tiveres formação para ensinar a língua portuguesa, apesar de que tu fala, se tu não tem uma formação específica para ensinar a língua portuguesa, sim, nós que somos falantes naturais, maternos dessa língua, eu sou pedagoga, eu não tenho, mesmo falando português, eu não tenho competência para ensinar a língua portuguesa, né? Então, esse exemplo que tu trouxe é um exemplo assim, que nos deixa assim, uma compreensão, né, do que realmente tu estás indagando, né? Às vezes as pessoas, elas aprendem um pouco da língua e as pessoas já querem, não, vem para ser intérprete, não dá. Não dá, sobre isso, né? Porque é uma formação específica, né? Você precisa estudar e você precisa de técnica de interpretação e você precisa
às vezes, nem quando você faz uma graduação, você ainda não consegue, né, fazer o processo de tradução e interpretação. Então, são realmente coisas diferentes. Falar uma língua é diferente de ser um profissional que vai ser um tradutor, intérprete, no caso, né, de uma outra língua. Então, realmente, assim, são coisas diferentes. Então, aprender uma língua não te dá ainda condições técnicas, né, de tu poder ensinar, de tu poder fazer o processo de tradução e interpretação. Já pegaste daí alunos com esse tipo de necessidade? Não na minha turma, mas na minha escola. Então, passou na nossa escola, hoje ele saiu, e essa falta de acessibilidade para o aluno, e aí ela é muito complicada para a gente, né, para nós professores, que a gente acaba se sentindo impotente. Eu sempre vejo este curso da Madalena. O que eu aprendi foi na universidade, em uma disciplina que é menos de um mês da graduação. Então, muito pouco, o meu sinal, você fazer o meu sinal, você aquela comunicação assim, básica do básico. E meu aluno, que passou, né, bem rapidamente, na verdade, ele era aluno da escola, eu passei na turma dele muito rápido, ele não falava Libras, né? E aí ele ainda tinha, porque ele vinha e vem ainda até hoje com o gestuário da casa. Sim. Então tinha tudo isso, e aí mas a comunicação, ela acontece, não é como deveria ser, não é como o Estado deveria entrar, porque é a responsabilidade do Estado, no caso da escola, né? E aí um colega dele se comunicava com ele, e aí rolava essa interação. Sim. Além disso tudo, ele tinha vergonha. Eu tentei várias vezes a comunicação, e aí o que eu fazia? Eu conversava com o menininho conversava com ele. Qual a idade dele? Tava 6º ano, mas ele tinha já uns 14 anos. Adolescente, né? Assim, já é uma idade maior, e depois ele acabou saindo, foi bem rapidamente. Mas em uma das escolas que eu trabalho tem a EE, que já é um diferencial muito grande de outras escolas que não tem a EE. Então já tem esse apoio, né? E aí que recebe não só alunos surdos, mas também com síndrome de Down, com vários outros aspectos de autismo, né? Com várias outras necessidades. Então tem essa dificuldade do sentir, né? Do professor sentir essa necessidade na comunicação. Porque como é que tu está dentro de uma sala de aula com 30 alunos e um aluno é surdo? Caiu uma questão dessa no PND. Isso não é inclusão, né? Porque nós, professores, não... Acertou essa? Acertei. Eu acertei. Não é inclusão. Aquilo lá não é inclusão, né? Então, porque a gente sente na pele isso, também a gente sabe. Por mais que tenha uma intérprete lá, é ela com ele muitas vezes. Então, com essa interação do professor, do resto da turma. Sim. A gente conversava isso semana passada na escola. Falei assim, deveria Libras ser obrigatório nas escolas desde o jardim de infância. Para todo mundo, para professores, para funcionários. Assim como uma segunda língua é obrigatória. Tem o inglês e o espanhol que é obrigatório nas escolas públicas e particulares. Ainda é obrigatório no ensino médio? Sim. Espanhol não. Só inglês. Agora que eu acho mais absurdo. Não, na real é bem mais absurdo, né? Mas é uma questão comercial, né, que existe o inglês, né? Quando eu fiz uma segunda graduação, né, em artes, e a primeira e segunda foi Libras, e aí peguei assim, né, terminei a disciplina e falei, caralho, todo mundo tinha que saber essa porra, mano. Aí tu já fica meio que torcendo porque é a mesma história, eu vou me sentir um merda, mano, se eu
tiver que tratar com um aluno, eu vou saber fazer. E aí eu vou ter que exigir da escola que faça isso, né, do Estado, como você falou. Mas são as desigualdades, né, assim, que existe, né, na nossa sociedade, mas na educação é um lugar que, porra, não deveria acontecer, né? Ou deveríamos minimizar ao máximo, porque, sim, cara, é a base, assim, de tudo, né? Foi um dos questionamentos que quando a gente decidiu ter o intérprete livre no Marco 1. Quando a gente decidiu ter o intérprete livre no Marco 1, foi justamente isso. O que seria a inclusão das pessoas no Marco 1? Seria um grupo fechado, que iria assistir um telão fechado, um ambiente fechado? Não, eu quero a interação do público que precisa de um intérprete para prestigiar um festival, olhando para o palco principal. Para a gente, o professor me corrija se eu estiver errado, mas para a gente aquilo era uma inclusão. Então, eu estava incluindo ele no ambiente do festival, em qualquer lugar. Então, até os nossos cardápios, nosso pensamento de cardápio é ter algo que consiga ter um QR Code para verificar, uma outra forma de verificar aquela interpretação em Libras daquele cardápio, de forma melhor, de forma de fazer pedido. Então, essa é a vontade da CUB em relação ao Marco 1, é ter essa interação. Eles podem ficar à vontade, porque de qualquer lugar da praça, o telão principal do evento vai ter o intérprete de Libras. E quando a gente rendeu, isso foi unânime na CUB. Falou, não, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Porque quando a gente vê, tem lugares selecionados. Não, é aquela tela que passa só o intérprete de Libras, essa aqui passa o geral. Aí, geralmente é uma tela menor, como se as pessoas já eram limitadas àquela tela. A gente colocou na tela principal do mar, que dá metade do palco. Tudo isso foi apresentado para a gente metade do palco, tomou metade do palco. Não, tem uma tela exclusiva, né? Bem ao lado. E só isso seja assim, né? Passou. Acho que é o mais correto de fazer. Né? Você não precisa, você está olhando o espetáculo e não só para uma pessoa. E daí, dentro das nossas conversas, assim, como eu falei no off aqui dos rolês, como professora, qual foi outro? Assim, eu posso falar assim, perrengue profissional que você já passou. Fale alguns pra gente. Ser professora no Brasil é muito perrengue, né? Na Amazônia, no interior da Amazônia. Assim, eu sou professora de História, né? Eu estou há pouco tempo ainda na educação. Eu acabei me formando na graduação, fui para uma especialização de Gênero e Feminismo na América Latina, logo ingressei no mestrado e dei uma pausa aí, porque precisava trabalhar dessa experiência também. A minha experiência lá começa lá atrás, ainda na graduação. A UFPA de Cametá, ela tem uma parceria com uma escola que é logo atrás da universidade. Então, os alunos da universidade são bolsistas e dão aula nessa escola como se fosse um contraturno, uma escola do município. Tem essa parceria. E eu comecei a dar aula no segundo semestre, terceiro semestre. Ganhava uma bolsa, que foi a bolsa que me sustentou bons anos de universidade. Então, daí eu já tenho algumas experiências, né? O primeiro dia na sala de aula, eu acho que o professor nunca esquece, né? Que nem andar de bicicleta, que nem apanhar açaí, tu não vai esquecer nunca, independente por onde tu vá. E aí eu me senti aterrorizada no sentido de eu tenho que dar conta de tudo isso aqui, né? Porque esse sentimento também que é passado pro professor, aquilo de tu tem que dar conta da tua turma. Acaba muitas vezes jogando a responsabilidade também pra gente, né, para o professor. Mas quem faz? A graduação te faz isso? A sociedade? O sistema como um todo, porque, né, o professor ele acaba, se tu não dá conta da tua turma, a culpa é de quem? Com certeza. O professor não dá conta da turma dele, tá vendo? Então acaba que essa responsabilidade, a gente tem muita responsabilidade, né, nós profissionais. E agora, eu sou temporária do processo seletivo de 2023 da SEDUC, e eu fui para duas escolas que é a minha realidade, é da onde eu venho. Eu estudei o SOME, que é o Sistema de Organização Modular de Ensino no ensino médio. Então, o SOME, ele forma muita gente. O SOME, ele é o responsável por
os alunos permanecerem na comunidade, pelo menos no ensino médio, tá? Mas no SOME também eu tive alguns interpercalços com alguns professores, não são todos, né? Mas um específico que não sabia a realidade, não conhecia a nossa realidade. Então, o professor que trabalha em comunidade ribeirinha, em comunidade quilombola, ele precisa, não é que ele não seja de lá, mas ele precisa estar aberto para conhecer a realidade daquele local, porque é importante. Então, aqui eu trabalho em duas, como eu já disse, né, em duas comunidades, uma no Itacuruçá e outra no Murutinga, em duas escolas. As duas escolas sempre fui muito bem recebida. Quando eu saí dessas escolas, porque o nosso contrato ele é temporário, o que eu mais vou sentir falta são das pessoas, tanto da escola, do corpo da escola, quanto dos alunos no geral. E aí a gente... energia que falta, né? Tu perguntaste desses atropelamentos da escola, energia que falta. É o transporte que não vem, então é a criança que não chega... É uma greve que está acontecendo no meio da estrada. E aí dentro da sala de aula, eu sou uma professora que tenta mesmo. Tenta fazer educação étnico-racial a partir da lei 10.011.000, que é obrigatório a partir do ensino, não só de história, artes e tantas outras disciplinas. E aí a gente encontra algumas dificuldades, porque a escola recebe muitas pessoas, muitos alunos, e esses alunos, essas mentes, elas entram em conflito dentro da sala de aula. Então aí a gente tem que ir com muita mandinga, muita ginga, muita... Mas que tipo de conflito? Conflitos religiosos, conflitos sociais, conflitos... a escola também acaba sendo uma grande reprodutora, ao mesmo tempo que ela é reprodutora do racismo, ela tem agentes contra o racismo, que são os professores, né? Então, quanto mais agentes combatentes, melhor. Porque essas crianças, elas ouvem uma piada claro. disfarçada. Sim. Né? Um dia desse, compartilhar o que eu ouvi com vocês, né? E aí eu sou a professora durona, mas eu sou a professora da brincadeira, eu sou amiga dos meus alunos, eu sou gaiata. E aí eu percebi que muitos alunos, tu ganha na gaiatice. Então, o que eu falo da ginga, né? Geralmente é o mais engraçado que tu ganha na gaiatice. E aí o mais engraçado é que tu tem que ganhar. Duas situações desse mais engraçado. O primeiro, um dia desse o aluno falou assim, professora, ele tá no segundo ano já, vai pro terceiro. A senhora ia me buscar no vôlei para assistir a aula, que lá tem uma coisa de vôlei. Aí eu falei, parece que eu vou ter que voltar e te buscar, né, cara? Que tu tá matando a minha aula. Tu pensa que eu não sei? Eu conheço cada um de vocês aí. Ele falou, não, professora, não vamos mais matar essa aula. Então a gente tem que ganhar esses alunos, né? E aí, ainda mais, assim, eu sou apaixonada por história. O componente curricular de história, eu acho que ele é um transformador na vida das pessoas. Ele transformou minha realidade, ele transformou meu pensamento. Eu venho de uma comunidade, de um quilombo, que eu não tinha ideia de como tinha se formado um quilombo. Eu estando no território, então foi um professor, foi uma universidade que falou assim, olha, foi uma disciplina de África e Afro-brasileira que eu tive, que abriu esse olhar. Foi aquele livro que eu te emprestei semana passada que eu entendi que tinha negros no Pará. Sim. Como é que se forja e com uma academia até 70 não se preocupava com essas questões, né? A verdade é muito isso, porque recentemente não. Um dos nossos primeiros projetos em colaboração com a Rita Abreu foi a Quesi, que é onde a nossa ideia é ir para dentro das comunidades quilombolas e ancestrais e verificar o que ainda existe de memória e o que ainda existe atualmente lá. É incrível que quando um relato para vocês, que a gente foi entrevistar uma pessoa que falava sobre Simulada, que era um ritual, era um evento cultural dentro do quilombo. Eu cometi um erro de falar que ela ainda era rezadeira, porque ela cultivava plantas, benzadeira, fazia a reza da criança, né, que era muito no quilombo. Ela estava no momento quilombola, ela falou que não,
que ela era irmã, que ela não benzia mais, só rezava, só orava. Eu olhei pro Luiz e falei, a gente vai ser expulso daqui agora. Aí o Luiz me olhou e falei, mano, eu vou tentar livrar, vou tentar segurar, porque senão ela vai expulsar a gente mesmo. Então, convencer ela que o aspecto intelectual que ela tem, da memória que ela tem, é tão importante quanto a religião que oprime ela hoje a não ter esse conhecimento, foi muito duro, porque para ela cantar, se eu pudesse, a expressão que eu tenho para falar para vocês, é que quase tive que me ajoelhar e implorar. Falei, senhora, a senhora conhece o dom. E era só ela que sabia aquilo ali naquele local. E ela falou que ela não vai passar para ninguém. E se não passa, morre. Porque a igreja não permite. Então, quando tu vem no quilombo, quando um pouco que eu estudei, que tu tá colocando mais os assuntos de pesquisa, te agradeço muito por isso também. Então, quando a gente vê um estudo e vê que as religiões de matriz africana dentro do quilombola foram totalmente extintas, é muito duro porque a gente não consegue fazer uma busca desse conhecimento, uma busca desse registro. E as pessoas que querem falar, que podem falar sobre isso, que aconteceu no Caeté, a gente foi falar com ela é pajé, eu chamo ela de pajé, porque ela faz a mata, né? São os caboclos que ela coloca. É tão forte que ela mora isolada, longe da comunidade, que a comunidade tem uma igreja centenária que foi construída por escravos, inclusive mostraram pra gente a pedra que foi gravada no tempo que ela foi colocada, foi na época colonial, e ela mora a 1 quilômetro de distância porque os rituais dela são lá. Eu olhei aquilo e falei, que merda eu tô fazendo aqui, eu vou registrar uma coisa que eu não tô concordando. Aí o Luiz falei, mano, é justamente que a gente tem que documentar pra falar que tá errado, porque tu não vai fazer, beleza, tu tá puto porque tu quer valorizar isso, e a comunidade inteira está valorizando o catolicismo. Não é errado, mas a gente sabe, historicamente, que foi uma opressão dentro de um quilombo. E lá o Caeté também, se não me engano, é quilombola, né? Eu acho que sim. A história seja assim. O cemitério que ela me apresentou tem escravos enterrados, monumentos de escravos enterrados importantes que fugiram daquele local. Então ela falou tudo sobre isso. E o resto da comunidade não. Era presa em uma educação mais, olha, isso aqui é bom pra gente, isso aqui não é bom. O Santo Expedito, que eles moram lá, na verdade, o que foi que ela falou? Se eu não me engano, é o Santo Expedito que eles moram lá, é uma visão católica de um dos orixás da Umbanda, que eu não estou lembrado qual é agora, perdoe. Mas era para eles poderem cultuar. Só que agora é uma festividade católica totalmente, onde quando ela vem a participar, ela é vista como feiticeira, como macumbeira, como a mulher da mata. E é incrível ela falando sobre a gente com maior autoridade. Eu falava assim, meu irmão, se tu fosse minha avó e passasse, alguém gritasse macumbeira, bufetada que ele deu levar na frente, porque era tão forte a opressão dele sobre esse assunto, e ela falava de forma tão boa, tão espontânea. Eu falei, vamos gravar aqui fora? Ela falou, não, vamos gravar lá dentro do terreiro, que era um quartinho desse cheio de santo. Até hoje, eu não aconteceram algumas coisas extraordinárias. E ela me olhava, aí a gente conversava, ela começou muito duro, depois eu tive que ir com um pouco de entendimento, ela começou a rir, começou a falar mais abertamente, começou a falar que você está muito bem fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que eu saí com bastante ódio da situação da opressão, eu saí muito bem, porque eu senti que ela queria falar, que ela queria se expressar. E no Aquesia ela fala muito sobre, acho que a maior fala dela sobre a parte dos negócios africanos de cultos antigos. De religião, no caso. Né? Só que teve parte quilombola que não existia. Quando a gente falava, tem alguém que tem religião africana? Não tem, não pode ter aqui. Como assim não pode, cara? Mas esse é um processo que ele vem... É uma das amarras que a gente traz, né, desde o período colonial. Então, esse processo de escravização, quando a gente pensa o Brasil colonial, o processo de escravização, é muito também... E aí que entra a educação étnico-racial, a educação para o aluno, não só se entender a sua localidade, o seu espaço, mas especialmente entender o outro e respeitar o outro. Então, isto que eu tento fazer dentro da sala de aula, com a educação. A educação ela pode transformar. Tu é católico, tu é evangélico, seja lá qual for a tua religião.
Os meus alunos, no início, eles estranharam que eu falava que, né, olha, eu sou do terreiro, candomblé, assim, mas com o trabalho, né, com o trabalho. Então, primeiro é o estranhamento, por conta desses estereótipos. Então, é isso que eu falo, que existem muitos conflitos dentro da sala de aula, porque as pessoas trazem, os alunos trazem, e muitas vezes nem sabem o que estão falando, o que estão reproduzindo, né? Então, apenas reproduz. A criança com 3 anos, 4 anos, reproduzindo o racismo contra a criança, ela ouviu em algum lugar, então isso foi sendo pensado, sabe? Então, é uma das amarras, né, do racismo estrutural. Então, essa senhora, ela te ensinou muito, ela ainda é viva, eu não conheço. Então, ensinou muito, faz parte dessa comunidade, é uma pena, né, mas é incrível o quanto eu ainda acredito na educação. Acho que a educação ela pode transformar. Ela é capaz de transformar. Assim, o que vem dentro das duas personas que temos aqui, a educação, né, flora na vida de vocês, vem primeiro o ativismo e daí busca a educação, ou a educação abre a mente para que você vire uma, assim, ativista, né, independente Uma defensora de ideais, basicamente, defender os próprios O que ideais. aconteceu primeiro para você? Mas antes de responder toda essa pergunta, eu quero responder sobre o perrengue enquanto educadora também, tá? À vontade. Eu comecei como professora com a classe multisseriada, né? Tudo junto e misturado, né? Naquele momento, primeira, segunda, terceira e quarta série, majoritariamente em educação infantil. Mas isso para mim, isso foi assim no começo. Bem, foi desesperador, sim, é verdade. Mas para mim, mais desesperador, né? Dois perrengues, assim, aconteceu tipo uns 6 anos depois, né? Que eu estava na educação. Numa determinada escola, aqui eu não vou agora falar, né, justamente porque eu era intérprete. E aí, justamente porque eu era intérprete, aí falando assim, aí lá, quer dizer, não, ainda não era intérprete, eu era uma pessoa que sabia a língua de sinais, nem tanto assim, né, mas que sinalizava. E aí, então, chama a Madalena para ela ir para essa turma. Quando chegar lá nessa turma, tudo bem, que tinham 4 surdos, isso para mim era tranquilo. Mas o que não era tranquilo é que aí é uma coisa que não dá, é para tu ser intérprete e professor. Ou tu não tem como, mesmo que tu seja, no meu caso, né, eu tenho as 2 profissões, mas eu não consigo fazer ela de forma simultânea, né? Então isso em si já foi um problemaço, assim. Mas eu estava numa turma indisciplinada, né? E, gente, foi assim um desespero. Mas assim, eu quase adoeci. Ou eu adoeci, hoje eu penso. Sim. Talvez eu tenha adoecido e eu não tenha entendido naquele momento, realmente, né? Que eu adoeci. Porque assim, eram muitos problemas sociais na turma. Né? De alunos com 12 anos que usavam drogas. Né, de aluno que passava fome, assim, uma série de problemas. Então, é claro que esse conflito todo vem para a sala de aula. E tu não dá conta da turma, né? Tu não dá conta da turma, é o professor que não dá conta da turma, né? Na verdade, uma falha muito grande, né? Das políticas, né? Do sistema em si, que faz aquela situação. Então, gente, foi desesperador, assim, muito desesperador, né? E eu lembro que nesse ano, a Secretaria de Educação começou a ter a primeira psicóloga. Eu vim com ela, né? Procurei a Secretaria de Educação para falar com a psicóloga, pedindo ajuda. Na verdade, eu não pedi ajuda só para ela, eu pedi ajuda assim, para geral, minhas colegas professoras. O que eu posso fazer, assim, porque assim, eu não conseguia fazer com que os alunos tivessem atenção, sentar. Era conflito mesmo, era porrada na sala de aula, era uma coisa louca, assim, que eu falei, meu Deus, não é possível isso, né? E aí eu perguntava para o que tu acha que eu posso fazer, não sei o quê. E aí eu fui para um livro de autoajuda, né? Mas
é sério, mas deu certo. Mais brilhantes professores fascinantes do Augusto Cury. Eu sempre conto essa história, gente, porque mudou minha vida de verdade, assim, enquanto profissional. Pais brilhantes, professores fascinantes. Tem 8 técnicas que tem que fazer lá. Primeira, música clássica. E aí era um microsystem, né? Vocês sabem. E eu chegava lá com o meu microsystem e com o CDzinho, música clássica, da hora que tu recebe o aluno até que o último sai da sala. E aí eles iam colocar a música clássica. Já vem a professora com essa música chata. E ficava lá rolando a música clássica num volume que eu conseguia falar e tal. Aí, música clássica, jamais alterar o tom de voz com o aluno. Então, o aluno estava pra cima de mim e eu senti, eu não sei o quê. Aí manter nós somos herdeiras, né, de uma educação militarizada, então o professor tem que ser a fila, né, então eu não entendi aquilo, então, mas aí Augusto Cury disse assim, não, é círculo, é meia lua para sempre na minha vida. Hoje quem é meu aluno sabe que chega, tem que ser meia lua, né? Para que a gente possa se olhar nos olhos. Inclusive ele diz que essa coisa de sentar em fileiras é um mecanismo que nos faz. Sempre as pessoas têm, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho vergonha, eu fico nervoso. E aí ele diz no livro que é justamente por isso, porque tu fica olhando para o pescoço do teu colega. E quando tu está no semicírculo, tu olha no rosto dos teus colegas. E uma das coisas que se fala, né, dessa questão de sentar em fileiras, é assim, ele vai conversar menos. Augusto Cury disse assim, não, vai conversar mais, porque tem um à frente, tem um atrás, tem um na esquerda, tem dos dois lados. E no semicírculo só tem um de cada lado. Sim. Então, aí eu na verdade só coloquei essas 3 técnicas, né? Aí ele disse assim, olha, com 6 meses tu vai ter resultado, a tua turma vai estar uma turma disciplinada, mas não de disciplina, né? Mas uma turma atenta, uma turma que vai te ouvir, uma turma que vai fazer as atividades. E eu, em 3 meses, tive resultado, né? Com as práticas de Augusto Cury, de pais brilhantes, professores fascinantes, né? Ai, gente, foi terrível. Eu contei essa história porque foi muito desesperador, gente. Agora, quando é que eu venho antes? Se eu venho militante ou se eu venho professora? Eu acho que quando eu comecei, no meu caso, na verdade, eu sou uma militante, eu inicio a militância com o movimento de pessoas com deficiência, né? Quando eu começo a militância, claro, né, enquanto uma agente, né, não sou uma pessoa com deficiência, mas como uma agente que a gente chama dentro do movimento negro, esqueci a palavra, né? Como aliada, né? Bem, sempre os aliados do movimento negro, os brancos, sempre não são aliados. No final, sempre não são aliados, mas... E aí, por isso que eu duvido até de mim, né? Enquanto pessoa sem deficiência, dizer que eu sou aliada. Mas eu me esforço bruscamente, né? Para ser uma boa aliada já. E aí comecei, a minha militância, ela não começou, né, enquanto mulher, nem como um movimento negro. Ela começou no movimento de pessoas com deficiência, né? E aí depois é que eu venho me entendendo enquanto pessoa negra, muito depois, né? Inclusive eu sou uma pessoa que usou química no cabelo, né? E sou uma pessoa assim que eu não gosto nem de ver o meu cabelo com química hoje, assim, porque a partir do momento que eu entendo, né, o que foi que eu fiz comigo, o que na verdade uma educação racista me fez fazer comigo, nossa, para mim assim é muito difícil, né? Então depois eu me entendo enquanto movimento negro, enquanto questões raciais, e depois enquanto as questões, né, do feminismo. Então, e aí hoje também tem mais um espaço, né, que eu acho que é importante lutar, que é a comunidade LGBTQIAPN+, né? Então eu trago essas 4 militâncias, né, mas eu nasço enquanto militante, né, o meu nascimento ele é enquanto aliada do Vida em Pessoas com Deficiência, sempre dos aliados, mas eu me esforço muito para não falhar.
o meu nascimento enquanto militante, né, é dentro do movimento de pessoas com deficiência. E assim, eu confesso que eu também é instintivo, né, que eu uso da minha condição de professora para ser militante e uso da minha condição de militante para ser professora, né, porque sempre... Aí, às vezes, vocês veem que eu fico olhando assim, eu já estou falando muito, porque assim, minhas amigas já ficam assim, Madalena, tu fala demais, não, depois eu quero conversar contigo, não sei o quê. Aí, às vezes, até ela já tem uma plaquinha, às vezes ela até já coloca... Aí eu falo, vocês me oprimem, vocês não me deixam falar à vontade, não sei o quê, né? Mas sempre tem uma plaquinha e tal. Então, eu fico sempre, acho que talvez eu fale que eu não consigo, talvez, me desprender, né, ou separar as minhas condições, né, as minhas profissões, né, ou essa condição, né, de militante. Também, então, acho que está sempre, a partir do momento que eu passo, né, a compreender que eu tinha condições de falar, né? Eu acho que eu passo a usar o meu corpo, eu passo a usar a minha intelectualidade para fazer isso, né? Inclusive, assim, em muitos momentos, assim, principalmente quanto às questões, né, de pessoas com deficiência, porque agora, né, a gente estava aqui falando e eu estava pensando, né, o quanto que e aqui também pode ser um equívoco, né? Um dia eu lendo um livro um livro que chama O Milagre de A História da Minha Vida, da Helen Keller. Helen Keller é uma pessoa com surdo-cegueira que viveu algum tempo, né, atrás. Ela não era aqui do Brasil, mas ela tem um livro traduzido para várias línguas, e aí ela era uma pessoa com surdo-cegueira. Ela teve surdo-cegueira porque ela teve uma febre, né? Lá naquele momento não se descobriu qual foi o motivo. E quando ela fica boa dessa febre, né, saudável, né, dessa febre, ela com 1 ano e 6 meses, ela perdeu totalmente ambos os sentidos sensoriais, né, a visão e a audição. Mas a família dela é uma família assim com muitas posses, né? Então os pais dela conseguiram, depois de algum tempo, entenderam, descobriram, né? Conseguiram pagar uma professora que morava e que ensinava ela dentro da casa dela. E aí, então ela conseguiu, inclusive, chegar na universidade, escreveu livros e tal. E num desse livro que eu acabo de dizer para vocês, né, A História da Minha Vida, dela, ela diz, mas ela, né, de repente, se fosse uma outra pessoa com surdo-cegueira, discordaria dela. Ela diz assim, se eu tivesse, porque às vezes mesmo nós, né, vejam, pessoas gêmeas que foram criadas na mesma realidade, nas mesmas condições, elas divergem, né? Enfim, podem falar coisas muito, muito mesmo diferentes. Então ela diz assim, que se Deus, né, numa outra vida, falasse para ela, Helen, você quer ser surda ou você quer ser cega? Nessa vida você vai ter só uma dessas deficiências. Sendo que também a deficiência surdo-cegueira não é considerada, considerada uma outra deficiência, não é uma soma de deficiência. Desculpa se eu estou falando coisas assim muito... Não, você tá maravilhosa. Muito técnicas, ou enfim, dessa área. E aí ela diz assim, eu iria escolher ser cega, eu queria ouvir, né? A Helen entendia que a comunicação, ela é assim muito essencial, né? Para ela, comunicar era muito mais essencial do que as questões visuais, do que a necessidade de ver, né? E aí aqui volto, né? Porque assim, quando eu começo a minha vida profissional, que também, esse é uma outra dificuldade, né? Das dificuldades de ser professora, eu comecei no trabalho enquanto pessoa como profissional da educação especial com pessoas cegas, né? Então eu aprendi muito, inclusive partilhar o que eu sei para mim não é só um compromisso, né? Porque
profissionais importantes colaboraram com os seus conhecimentos e dividiram esse conhecimento comigo, né? E nenhum conhecimento tem valor se ele fica só para ti, né? Ele precisa ser partilhado. Se ele faz bem, ele precisa reverberar, né? Ele precisa se espalhar. Então, profissionais muito importantes compartilharam conhecimento comigo. Então, eu entro na educação no AE, naquele momento não era AE, era um outro nome, né? Eu começo ainda quando nem era inclusão, quando ainda era quando era um pouco de segregação, porque as pessoas com deficiência ficavam separadas. Aí depois eu entro nesse finalzinho, para vocês verem como eu tenho idade, apesar de que não parece. E aí depois eu começo na integração e depois eu venho para a educação, para a inclusão, né? E aí eu aprendi com outras, porque também naquele momento não tinha internet, não tinha muito como pesquisar, então professores sentaram comigo e foram me ensinando e foram fazendo coisas. Então eu começo com pessoas com deficiência visual. E aí eu depois me desprendo, não é que eu não tenha atenção por eles, mas depois eu me desprendo e eu fico só dentro mesmo, como comunidade surda, né? Então eu me dedico muito, né, dentro dessa área. Então nós estamos falando de vários temas aqui, não tem problema não, né? Enfim, então é isso. E aí eu sou uma militante, né, com essa diversidade de bandeiras, porque eu também sou uma pessoa diversa, né? Sou uma mulher negra, lésbica, só não sou uma pessoa com deficiência, mas eu convivo há mais de 2 décadas e me dedico muito, né, a aprender e a estar, sendo que eu entendo também que nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente, né, essa estada e essa busca, né, de aprender, essa busca, né, pelo conhecimento. E aí, Felipe, eu queria comentar, né, que tu falou, né, da senhora lá, e aí eu fiquei aqui pensando, falei, cara, como o racismo é tão perverso, ele é tão perverso que ele não precisa, né? Ele não ele é assim muito sutil, ele chega assim, as pessoas nem sacam, né? E às vezes às vezes ele te faz o mal e as pessoas nem entendem que ele está fazendo mal, né? E aí fiquei pensando, falei, nossa, o quanto que a gente tem que avançar, como é que num quilombo, né? Porque é um quilombo, né? O próprio quilombo, ele não entende da importância dessa religiosidade, sendo que eu não sou uma pessoa religiosa, né, gente? Eu até falei assim, meu Deus, se essa conversa for para a religião, eu vou me calar aqui, porque eu vou ficar queimadíssima com todas as religiões. Acho que tá bom, inclusive, de falar disso. Corta pra cá. Mas então, eu ia dizer assim, e como que é perverso, né? Porque, cara, questões assim muito importantes, né? Porque como é que a gente se curava, né? Eram com os conhecimentos medicinais e são conhecimentos muito sofisticados, né? Para aquela época, para hoje, inclusive, né? E assim, as pessoas acharem que ele é banal, que ele não importa. E como é que tu sabia disso? Porque tu aprendeu com teus, foi passado para ti, e aí agora tu acha que ele não tem valor, sendo que ele salvou vidas e vem salvando e vai salvar, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? E quanto que é dolorido, como eu falei, né? Apesar de não ser uma pessoa religiosa, mas eu respeito muito as pessoas que têm fé, e a fé é uma coisa que fortalece muito as pessoas. E tenho muitos amigos e amigas que são religiosas, e quanto que isso é importante para essas pessoas, e quanto que esse desrespeito deve ser muito dolorido. E dentro de onde tu mora, dentro de onde tu nasceu, dentro de quem são os teus, né? De quem são as tuas, então... Um pouquinho sobre essa questão de educação e... O que vem primeiro? A educação, a tua militância dentro de uma sala de aula? Mas também me diz, porque assim, a tua formação, né, acadêmica, ela já te direciona para determinado ponto. E aí como é que tu usa isso, ou a tua vida, para combater o racismo? Porque você falou que acontece em sala de aula. Sim. A minha militância, ela já acontece muito antes da universidade. A mamãe é professora. Então, eu sempre via a mamãe nos sindicatos, eu frequentava os sindicatos, a minha memória de correndo nos sindicatos também tá.
E a mamãe, assim, sempre trabalhou como temporária também, né? Então, depois que ela acaba se efetivando, a mamãe trabalhou mais de 30 anos na educação em Cametá, numa ilha chamada Marinteua, que a gente ficava nesse travessar. Minha vida sempre foi de travessias e, incrivelmente, hoje eu atravesso também para trabalhar. E aí, assim, né, as nossas vivências vão se tornando... As vivências dela acabam também tornando minhas vivências. A minha memória é de uma criança. Eu sou a do meio, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã. Os três são professores. Agora, será que a mamãe puxou passagem pro lado dela? Minha mãe tentou também. E aí assim, eu não queria ser professora, porque eu via minha mãe o dia todo trabalhando, que é a mãe do Felipe, que com certeza os filhos da Madalena, não vai trabalhar muito, vive trabalhando, tem equipamento. E aí a gente aprendia a ler, nós aprendemos a ler a mamãe na rede, descansando, e nós embaixo da rede, a nossa casa de madeira, uma casa grande. Por isso que a nossa casa hoje é grande também, porque a gente vem de casa grande. E aí a gente sempre atravessava do Quilombo para a Ilha da Ilha para o Quilombo. Nesse atravessado do Rio Tocantins. Então tem uma ligação muito grande com o Rio. Eu sou menina do Rio. Então fui criada no Rio. Então, assim, de nadar com 2 anos. Estava nadando. E não é papo de pescador, não. Nadava com 2 anos, o pessoal da comunidade gritava com a minha avó, que é a Beneca, tia Beneca conhecida. Fazia farinha como ninguém, então, plantas medicinais como ninguém. E aí ela tinha uma relação muito forte. Então a minha militância ela já vem da base, sabe? E aí ela aflora na universidade. E ela aflora nessas disciplinas. Eu tive cerca de 5 disciplinas voltadas para a questão da África e afro-brasileira. E isso, dentro da grade curricular, é um ganho muito grande em Cametá. Pois é, isso... Não é toda a universidade. Isso que eu ia perguntar, não tem. Estudaste isso, Antônio? É uma luta. Não, geralmente resumida a 80 horas, 40 horas, uma disciplina. E aí eu tive África contemporânea, África pré-colonial, África colonial. Então, essa África muito antes do que uma história contada pelos europeus. Então, eu tive na universidade até chegar em Brasil, que as primeiras pessoas do continente africano que foram escravizadas, eu já estou até reproduzindo o que eu falo nessa diálogo, que é para entender, né? Para entender que não são escravo, é como se a gente os nossos foram apenas o objeto pré-determinado. Não é assim que funciona. Então, eles foram escravizados, né? Então, alguém com uma ideia branca, europeia, né, foi lá e falou: não, agora vocês não têm alma. Existe em um dos portos, em determinados portos, eu não lembro agora se é Angola, hoje a região, o país de Angola, mas que um autor ele fala que tinha que dar 100 ou 200 voltas para tu esquecer. Então tu dava as voltas, porque o que acontece? Várias regiões que a gente conhece hoje como o continente africano, África, 54 países. E aí, só que não eram países nessa época, nessa fase colonial. Então, não tinha essas divisões. Então, essas divisões... Reinos, povoados, nações, bantos. Eu lembrei muito quando tu falou, né? Eu aprendo e eu partilho. Banto. É de fato porque reino é uma visão europeia sobre o reinado, e lá não existia um reinado. E aí, tem até alguns estudos que falam de rei e rainha, não tinha essa termologia, essa termologia sendo colocada. E aí existia sim escravização no continente africano, guerra, dívida, entre outras coisas, igual como existiu anterior ao período colonial, na formação das primeiras civilizações já existia, mas nenhuma é boa, tá? Só para deixar nítido, nenhuma é boa. Mas quando vira comércio, o caldo entorta. Porque eles começam a ganhar dinheiro e aí a pessoa, o homem, os homens, as mulheres, as crianças, elas não são ser. Não existe o ser.
Então é retirada a alma. Até o próprio catolicismo, né, ele fala assim, tu não tem alma. Tu não é católico? Se tu não tem alma, ele nem queria que fosse. Porque os indígenas não. Os indígenas teve uma luta ferrenha aqui no Brasil para, né, vamos catequizar os indígenas. A população negra não serve. E apesar de todo o sincretismo, inclusive na tua fala com a senhora, muito do sincretismo religioso, que é uma forma de resistência. Sim. De resistir, né? Então toda essa lamúria, e agora a gente está aqui perto do 20 de novembro, que é uma alusão ao Dia da Consciência Negra, a Zumbi, mas também ontem, Dia dos Finados, eu lembrei muito dos que partiram nesse transatlântico forçado, nessa travessia, né? Então, na universidade, eu acabo tendo esse contato e esse choque. Me choquei, assim, de me descobrir em várias vertentes de a minha identidade ser forjada. E eu já ouvi de alguns amigos falando assim, mas no quilombo tal, eles não têm uma identidade quilombola unificada. Eu falei, mas gente, os quilombos, eles sofreram violências, tentativa de dizimação, e as pessoas não culturas entendem de fora. Pode ser quilombo, tu tem que autodeclarar quilombo. E aí tem essa questão e então tu vai formando os sujeitos também. Então, e aí a militância, ela vem na universidade quando a minha comunidade é a última a se integrar, São Benedito. Que é o que acontece? Pela história, nós são várias comunidades, a minha é bem pequenininha mesmo. Pela história, existia uma casa grande, com dos senhores, existia uma senzala, e existia a família, que é dos dois cotos, coto com T e coto T, né, que tinha isso. O escravizado, ele não tinha nem nome nem sobrenome. A família do senhor, né, que muitas vezes que transformava. Por isso que alguns nomes são, por exemplo, da Costa, porque era daquela família, né? Costa, exatamente. Então, olha o pessoal da Costa aí falando assim, não é assim, né? Então, Você que é da Costa aí, irmão, já tá ligado, né? E aí saía... Não, você falei sobrenome de... Não tem fugiu, né? Eles fugiu. A fuga, segundo o Funes, né? Ela é uma das maiores formas de resistência no período da escravidão. A gente tem várias outras, mas fugir. Eles fugiram. Conseguir fugir e sobreviver essa fuga. E não sobreviver, montar comunidades que se ressignificaram nas matas, por exemplo. Claro que tem conflitos, vários conflitos indígenas, negros, enfim. E aí, mas tem essa ressignificação. Em Cametá, por exemplo, tem o samba de cacete, né, que é muito próprio do Baixo Tocantins, tem Cametá, acho que tem no Miri também. Então, é uma dessas diásporas que se ressignifica. No interior de Cametá, nas comunidades quilombolas de Cametá, Igarapé Preto, que eu conheço algumas pessoas de lá. Então, tem uma senhora lá que inclusive é avó de uma grande, queridíssima e admiradora, que é a Micélia Silva. Ela escreve sobre samba de cacete. Ela é militante também. E aí, assim, começa a aflorar. Aí eu vejo o que está no papel, aí eu olho para minha comunidade. Eu vejo o que está no papel, olho para mim. Peraí. Uma coisa errada. O papai, ele não se achava preto. Então, o papai é uma pessoa retinta. E aí, nesse momento também, houve uma conversação dentro de casa. E aí, pra mim, fazer revolução não é a gente pegar em guerra. Talvez um dia seja necessário pegar em armas, para ir pra guerra, ou ser combatente. Pode ser. Mas a revolução, ela começa com quem tá aqui do meu lado. E começou dentro de casa. E aí eu converso com a mamãe. A mamãe, até alguns meses atrás, ela era a presidenta do Quilombo. E aí a gente começa essa conversação de falar com a mamãe conversou com o papai, porque a gente precisava das famílias para se identificar. E aí tinha uma ideia, o papai tinha uma ideia que ele falava assim, não, eles vão tomar a minha terra.
porque a terra é coletiva. Eles vão tomar minha terra. Porque era isso que ele ouviu, não sei por onde. Sim. Ah, não dá para ser duas associações, porque nós fazemos parte da associação da comunidade, não dá. E aí teve várias reuniões, né? E hoje em dia, e aí a gente vai se forjando. Existe uma história, existe uma memória curta, e quando a gente se une, essa memória vai se ampliando. Então é isso que eu tento passar para meus alunos. E aí que entra a militante. A mulher militante também, né, quilombola. E aí eu também começo com uma professora, a Aline, a entender a questão das mulheres. E aí é por isso que eu faço essa especialização, porque eu queria entender a questão dos feminismos, né? Porque eu era muito até feminista, né? Com todo aquele estereótipo do que é ser feminismo, odeio os homens, morte os homens, que não se depilam e assado inclusive, não sei o que. E aí, assim, eu falei assim, não, eu quero estudar, me debruçar, entender, inclusive é teoria pura esse curso. E eu ficava doida na cabeça, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. Eu estudava o mestrado durante a semana, porque eu passei no mestrado e não desisti da especialização em Belém, mestrado em Cametá. E eu fazia a especialização no final de semana. Foi aí que aflora a minha doença, que eu tenho uma doença autoimune, Link. E aí eu não posso me estressar. Eu não posso me Uma maracujá pro menino aqui. Mas a minha prioridade, eu escolhi logo ser professora. Né? Talvez seja a educação que tenha me escolhido. Aí, enfim, e aí começa a militância. Eu também entro na universidade, no movimento estudantil. Eu vou para Brasília, eu vou para Marcha das Margaridas. E aí eu entro na capoeira. Eu ia te perguntar se tu joga capoeira, é jogar, não sei como tu fala. Jogar. Hoje em dia eu tenho um trabalho, que é um trabalho em casa. Eu começo a capoeira no final de 2016. E aí eu vou fazer, ano que vem, 10 anos de capoeira. Eu sou capoeirista, vou fazer 10 anos, muito pouco ainda. Existe graduação na capoeira? A capoeira que eu faço é capoeira Angola, meu grupo Malungo, inclusive. Abraço. Visite meu espaço. O Malungo, ele entra na minha vida por um professor, que é o Leal, o Augusto Leal. Ele é professor militante também, né, capoeirista. E aí ele levou nunca tinha visto falar de capoeira. Capoeira regional? Não. No livro? Não. Na televisão? Não tinha nem energia em casa. Só assistia a novela no notou que ligava das 6, mas horário certo, estourando assim. Não assistia não, porque já era tarde, tinha que acordar cedo. Não dava, por causa do óleo. E aí, nunca tinha visto falar. Eu li, né, o texto dele e um outro texto. E ele convidou. Inclusive, ele não botou muita fé que eu iria. Ele vai assistir esse podcast. E um dia eu fui, pretenciosamente. Existe algumas vertentes da capoeira, mas as mais conhecidas, né, depois da década de 30, depois que ela sai da ilegalidade, é a capoeira regional e a capoeira Angola. Que eu faço em Angola, né, muito conhecida pelo Mais Pastinha. A capoeira regional muito conhecida pelo ringue, que ficou muito conhecida na década de 30. Os capoeiristas que ganhavam no ringue, aí ela acaba, né? E aí te respondendo, dentro do que eu faço na minha casa, da capoeira Angola, existem graduações. Não existe corda, né? A nossa vestimenta tem uniforme no meu grupo, chama-se uniforme mesmo, estilo uniforme, isso também por conta do Mais Pastinha, que ele era muito fã de bola, de jogo de bola, e tipo esse uniforme, ele fez o uniforme Pastinha, que é amarelo e preto. E aí, eu tenho nosso uniforme, a gente joga calçado, então geralmente tu vai ver um goleiro com sapato. Por conta que a primeira coisa que um liberto fazia logo após o período de escravocrata era comprar o sapato. E a gente tem isso na capoeira Angola, né? Então, e aí o chão, ele tá conectado nas nossas mãos. A gente troca a mão pelo pé, o pé pela mão.
E aí eu conheço a capoeira em 2016, eu começo a caminhar com o Augusto Leal, né, que na época ele era treinel, e aí vem as graduações, né, aprendiz. Ele foi teu orientador? Hã? Ele foi teu Também. Ele foi meu orientador, né? Ele é meu contramestre de capoeira, responsável aqui no Pará. Foi meu orientador na graduação, eu pesquisei sobre Deolina Rodrigues, uma mulher de Angola. E aí pesquisei sobre ela nos acervos digitais. Da especialização me desgarrei dele, no mestrado eu corri atrás dele, ele foi meu orientador no mestrado também, falando da luta de independência de Angola a partir das mulheres da educação metodista, aí uma educação formal, mas também uma educação combativa, que mulheres pegarem armas a partir do movimento MPLA, tá? E aí o raciocínio voltou. A aprendiza, que são os aprendizes, né? Eu ainda estou como aprendiz, uma eterna aprendiz. O mestre Pastinho fala que o capoeirista morre, o mestre morre e ele não vai saber tudo. Teus ossos vai ficar branco, tu não vai saber tudo, porque a capoeira é tudo que é bom. Me perdoa mais uma vez, aprendiza é um termo usado para as mulheres dentro da capoeira de agora? E aí vem as ressignificações, porque na capoeira também são campos de batalhas. E aí que eu entro também como militante. Aprendiz, treinel, contramestre, mestre. Porque até pouco tempo a gente não tinha também essas figuras femininas. Uma das mais velhas é a mestra Janja. Ela é uma mulher negra, militante, em várias frentes. E ela abre portas para muitos de nós, mas antes dela tiveram várias aqui, por exemplo, eu já vou voltar, tá? Aqui no Pará tem outras perguntas mesmo, não vou atrapalhar. Aqui no Pará tem a mestra que foi em memória da capoeira regional, que é muito significativo para nós, que é Pé de Anjo. E aí eu conheci em vida ainda mestra Ritinha lá, né, na Bahia, então que também era considerada mestre, porque o que é as graduações? O mais velho te gradua. Sim. Quando ele achar que tu tá na hora, né? E aí vem aprendiz, né? Aprendiz, treinel ou treinela, agora por conta da terminologia. Aí algumas mulheres preferem treinel, outras preferem treinela, mas no nosso grupo é usado os dois, como se sentir mais à vontade. E o treinel é o quê? A treinel é aquela que está apta a passar treino. Então, o teu mestre, o teu contramestre, ela tem um trabalho, ela está apta a passar treino agora. No nosso grupo a gente tem dois treinels. Então hoje está uma treinada também, que passa treino para crianças, basicamente. Eu ainda não me deu esse título, não, né? Título. Provavelmente tá rolando uma discussão aí, mas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, porque a capoeira ela é responsabilidade. A capoeira, uma hora ela te cobra. Uma hora a capoeira te cobra. A capoeira ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para capoeira, tá? E aí depois vem contramestre, aí sim, é título. Te cobra como? Não... Meu amigo, vai lá em casa sábado, 8 horas. Quer saber? Vou lá em casa, no Castanhadas. Não, é brincadeira. Assim, ela te cobra porque é uma responsabilidade. A capoeira para mim é uma filosofia de vida. A capoeira, eu ensino com meus alunos o que eu aprendi com o meu contramestre, o que eu aprendi com o meu mestre. Eu falo pra eles, se vocês brigarem na rua, se brigarem na rua, mas não só por isso, mas também por outras vertentes, por outro pensamento, ela vai te cobrar. Assim como qualquer compromisso que tu fiz. Sim. Né? Então, tu precisa ter responsabilidade, tu precisa também doar pra capoeira. E saber fazer, saber ancestral, repassado, né? Então a galera me pergunta, a capoeira é o quê? É uma luta, é uma dança? A capoeira é tudo. A ginga, mandinga, então a capoeira é tudo. Musicalidade. Uma vez meus alunos falaram assim, eu tô cansado de tocar. Falei, mas se você não tocar, se você não treinar, você não vai segurar uma roda. Né? Cantar, responder, então é a circularidade. A gente vem de uma casa, que é a casa do Angoleiro do Sertão, que é o mestre do meu mestre, é o mestre Bel.
E aí o mestre dele é o mestre Cláudio, e que é a última graduação mestre. Quando o mestre fala assim, ó, tu é mestre. E aí ele informa a sociedade, não só os capoeiros, a sociedade em geral, te dando o título de mestre. E aí tu pode ficar no meu grupo, como tu pode fazer o teu grupo, que é o caso do meu mestre, né? Então o grupo dele é Malungo, e do que eu faço parte, e o do meu mestre, meu avô de capoeira, digamos assim, é o Angola do Sertão. A roda dele, que é a roda que a gente chama de roda, a bateria formada, 3 berimbás pra cá, 2 pandeiros, reco-reco, agogô e o atabaque. Eles ficam, a partir isso do mestre do meu mestre, que a gente adotou também, eles ficam em semicírculo, como se fosse uma meia-lua. E a galera que tá aqui, que vai jogar, ela também fica em meia-lua. E aí por quê? Porque vira uma roda. Sim, fecha o círculo. E aí fecha o círculo, as pessoas que estão lá, né? Então essa roda da capoeira é tal qual a roda da vida, ela gira. E aí o último é o mestre, então tem essas graduações, não tem pressa, e não tenha pressa. Não tenha pressa, a capoeira, ela é o tempo da capoeira é diferente do tempo que a gente está acostumado, né? O tempo corrido, o tempo também aí eurocêntrico. E eu também ingresso nessa militância da capoeira a partir das mulheres na capoeira. Eu faço parte de um grupo que é o grupo de mulheres dentro do Malungo, o Bando da Brava. Inclusive a gente, no período da pandemia, tinha um podcast que a gente entrevistava e ficava mostrando as câmeras. Muito assim, simples, mas que conta as histórias, estão lá no YouTube, está disponível no YouTube, que conta as histórias de várias mulheres dentro da capoeira, porque aqui em Belém, por exemplo, eu já vou finalizar, aqui em Belém, por exemplo, a gente tem presença de mulheres na capoeira desde o século, início do século XIX, isso datado, né? Inclusive com um livro escrito pelo Leal e pelo Josvaldo Pires, que é o meu mestre e meu mestre, que também são professores. E aí eles são pesquisadores, e hoje em dia a Lucenilda, tu conheces, ela é do meu grupo, ela pesquisa mais a fundo sobre essas mulheres, que muitas vezes elas vão parar nos noticiários do Pará, né, por conta que elas arrumaram confusão. E aí elas não são tratadas como capoeira, porque o próprio termo capoeira, ele é um termo pejorativo lá atrás, outrora. Porque não existiam as capoeiras, existiam as maltas, os bangos. Era o capoeira que vinha o círio de Nossa Senhora e vinha tocando a bandinha, os capoeiras lá atrás jogando capoeira, tocando música, o boi bumbá, falei Nossa Senhora, mas é a alusão, tá? Mas o boi bumbá, muito forte do boi bumbá, então o boi bumbá que era muito forte em Belém, então ele retrata isso. E essas mulheres têm muitas tabuleiras que trabalhavam, então elas se defendiam. E provavelmente, em uma análise assim, isso a Luciana pode confirmar para vocês, provavelmente eram mulheres negras, porque quem era que trabalhava nessa época na rua, né? Então as mulheres que com essa, né, Belém, ela passa lá depois, no período do ciclo da borracha, por um embranquecimento, né, que vai jogando, criando-se as periferias, e aí essas mulheres mulheres que trabalham, tem a tabuleira, tem mulheres que brigam, e aí saem noticiários que vão para a delegacia, e elas nem são tratadas como capoeiras, elas são tratadas como desordeiras, como uma desordeira. Inclusive tem, acho que uma manchete de um determinado jornal que fala as desordeiras. E aí o vadio entra aí também. Hoje em dia a gente se trata dentro da capoeira. E aí, vadio, vamos se tratar dentro da capoeira do vadio. Mas é um termo ressignificado, não é todo mundo que gosta. Mas é um termo ressignificado, porque está praticando a vadiagem. Ou a vagabundagem que era proibida pelo Estado. E aí quando eu falo Estado, pessoal... O Estado nacional do Brasil.
Assim, e aí o Estado como um todo, né? Então, tem essas políticas, a capoeira ela entra na criminalidade, ela só sai na década de 30 lá com vários. E aí, é isto. Eu fico muito feliz que vocês colocarem tanto a educação quanto a militância na prática, porque eu falo Felipe, para construir os ideais que eu queria defender, eu tive que passar todo um período. Ensino médio, não tive. Eu tive uma educação voltada diretamente para o vestibular, então antigamente não tinha esse benefício de fazer esse estudo e depois graduado em contabilidade. Piorou ainda. Piorou totalmente ainda porque o meu curso de contabilidade foi totalmente levado ao capitalismo. Então, para mim construir os meus ideais, eu tive que ir mais a fundo e eu não tinha nenhum professor militante em nenhum local. Eu não tinha nenhum professor negro, eu acho, na faculdade. Então, lembrar, acho que não tinha. Não tinha mesmo. Então, quando vocês trazem a militância e a educação juntos em um só corpo, eu fico muito feliz, porque é muito mais fácil ter uma pessoa que tu se identifique com o assunto, que ela possa te mostrar aonde tu buscar e aonde tu te identificar com aquele ser, com aquela pessoa em si, com aquele ideal em si, com aquele pensamento e defender. Isso retrata muito do que a gente vive, como tu acabou de falar. Se hoje a gente tem um exemplo claro hoje disso, se tu falou da capoeira, que era oprimida e era considerada crime, hoje tem uma CCPI de um Estado nacional, no Estado brasileiro, que está querendo oprimir o funk, no paredão, uma cultura periférica. Uma cultura negra periférica que fala da vida de uma favela. E tem um Estado querendo oprimir, falando que aquela cultura não pode mais ser divulgada, democratizada. Na verdade, estão cantando e tocando tudo aquilo que eles vivem. Eles não podem tocar tudo o que eles não vivem, eles cantam tudo aquilo que eles vivem. Então, a partir do momento que vocês, professoras, colocam o ideal, a militância e a educação, cara, os alunos de vocês estão a anos-luz de muita gente. Porque a construção de ideal e a construção de um saber demora muito tempo. Eu, para me construir, como eu acho que o teu pai passou por isso, para eu me identificar com um homem negro, eu até, algumas piadinhas rolam comigo até hoje. Já vi uma, ficou puta. Mas eu tive que me vestir e falar, não, a partir de hoje, o meu ideal é esse aqui, eu vou defender essa bandeira aqui em qualquer momento. Então, por isso eu sempre tenho algumas associações fazendo o ensinamento sobre coletivo, sobre, não, Felipe, eu só vou vender aquilo que eu produzir. Falei, beleza, e o cara do lado? Tu vai produzir. E o teu irmão do lado? Ele não trabalha. Eu falei, não, ele não trabalha por quê? Será que está faltando um coletivo de vocês se unirem e fazerem uma economia coletiva? Porque nós, o curso de graduação de contabilidade, foi treinado a cultuar o capitalismo, não o coletivo. Então, um sobressai o outro e se infinitamente um ciclo vicioso. Então, para a gente levar isso porque eu adoro trabalhar com associados, associações e cooperativas, que o cooperado é a melhor forma de tu seguir numa independência econômica muito grande, com os seus ideais que eu sigo, de cooperação econômica, de valorização econômica, democratização econômica, é muito interessante porque eu demorei 10 anos para conseguir construir. Então, ver vocês falando que, de fato, a educação também vem, a militância, o ensinamento, qualquer pessoa vai ser tocada. Tenho certeza que a professora já tocou uma pessoa sobre estar em um ativismo de uma pessoa que faz parte do movimento de surdos. Você, de capoeira, já tocou alguma coisa, como está tocando crianças. Então, é muito da hora, muito da hora, professora, porque é um enriquecimento a mais de educação. É um enriquecimento a mais de não é um ignorante que vai falar numa CPI que funk não é música, que não é cultura. Aí o otário usa na campanha de política dele um jingle de funk e fala que funk não é cultura. Então, a partir do momento que vocês criam pensadores e vozes a essa provocação, a gente consegue ter uma guerra sem armas muito melhor. Que com debates a gente consegue criar um debate democrático, oprimido ou não, mas vamos ser oprimidos pra caralho ainda sobre isso, porque tem uma série de coisas que levam esse fator essa discussão, mas de uma realidade de sistema. E eu acho que o Brasil caminha a um conflito sistemático. E quanto mais ideais vocês colocarem, mais militância vocês colocarem, vão ter mais votos conscientes para escolher aquela pessoa, aquela representação daquele povo naquele local, naquele estado, naquela união, enfim, em qualquer lugar. Então, eu me sinto maravilhado sobre esse assunto.
se dependesse de mim, tinha falar disso a noite inteira. Eu sou o senhor do tempo, que termina os rolês. Mas não vamos terminar sem escutar mais um pouquinho de vocês, últimas palavras. Teremos outros, o bom é sempre esse. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Eu não tenho últimas palavras, não. Eu falei assim, eu tô pensando aqui, eu falei, cara, eu queria falar tanta coisa. Mas teremos outros. Pode ter certeza que Aqui a fala da Laila me instigou aqui, eu fiquei assim, olha, professor de imagina ela falando. Mas eu preciso perguntar sobre isso. Poxa, eu não vou atrapalhar. Aí ela fala mais um pouquinho. Aí eu preciso perguntar. Eu vou perguntar no off, mas não vou perguntar a aula. Mas assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Né? Eu sei que o tempo é curto realmente para vários temas que nós tratamos. Acabou que a gente nem direcionou em um tema só, né? De tão interessante que realmente vocês são. E já fica convite para as próximas edições, né? Eu acho que a gente acertou bastante no convite. Segunda-feira que vem, tchau. Então, assim, se quiser deixar a rede social, pelo menos da capoeira pra galera, tem o Instagram da capoeira, convida a galera. Tem o meu, tem do Malungo, Malungo Centro de Capoeira Angola, porque o que acontece? O Malungo, ele está em várias cidades do estado do Pará. O contramestre Augusto Léo coordena, né, o Pará, o Bel coordena a Feira de Santana, que é o nosso mestre, mas o responsável aqui é o contramestre Augusto Leal. E tem aqui comigo, tem com a Lucenilda, em outro espaço, aqui em Amaitetuba. E aí tem Bragança, tem Belém, em duas partes de Belém, duas periferias de Belém. E aí, assim, tem o Malungo no Instagram, Malungo Centro de Capoeira Angola. Aí tem o meu, que o meu é uma mistura de professora com capoeirista. A gente vai colocar no... Então, da Rodrigues. E aí tá, meus alunos estão todos lá acompanhando, Legal. né? E aí eu tenho o Malunga Dadá, que infelizmente eu ainda não consegui mexer, porque ele conta, a ideia é que ele conte a minha história dentro da capoeira. Então eu já viajei muito, já conheci alguns mestres, a Janja, GG, e alguns mestres também, mestre Cláudio, e aí... que são pessoas importantes pra gente dentro da capoeira, né? Que contam essa história, os mais velhos. Então a capoeira é isso, de aprender, né? Então é isto, rede social é isso e muito obrigado aos três, de coração, assim, eu sempre vejo muito a Amadá, né? Vem Cametá, a tua turma é antes da minha, né? A tua do Jael, a gente acabou se esbarrando, e aí eu sempre vi a Amadá com uma figura simbólica, para além de tudo. Por que uma figura simbólica? Porque a presença dela é símbolo. Sim. E aí, lá, onde ela esteja, então é simbólica. Apesar, né, dessa distância, a gente se encontra aqui, acolá. É um prazer imenso dividir essa fala, dividir essas ideias. Inicialmente eu falei assim, gente, eu falo perto da Madalena. Assim, não. O Felipe, que é um grande amigo, pouco tempo que a gente se conheceu, estou enchendo ele com as minhas coisas, estou enchendo ele. Ele pega assim. Então, porque eu gosto de partilhar, tal qual a Madalena, eu gosto muito de partilhar, eu gosto muito de falar. E aí, às vezes também eu sou muito falastrona. Inclusive foi chamado de prolixa na universidade, aí que eu fui descobrir o que era prolixa. Eu falei, palavra bonita, né? Chique, prolixa, foi mesmo. Fala quando eu tô vendo. Pois né? Podia te citar de outra maneira. Prolixa, né? Prolixa foi na entrevista do mestrado, ela é prolixa mesmo, né? Acho prolixa, foi bem, lascou, simplesmente. E aí o Luiz, né, também é um querido que a gente, no mesmo período, se encontrou aí por conta do Camilo, meu companheiro, meu grande incentivador nessa batalha. Todo mundo sabe que aqui a Maité é eu e ele e eu lá dentro. E aí o Camilo, ele não é capoeirista, só que faltava também, né? Não é capoeirista, ele é tudo, este homem. E aí... Mas assim, é brincadeira, porque o corpo dele não se encontrou na capoeira.
E aí, mas ele tá lá com as crianças, a ideia do quintal, que seja quintal dos Angolas, que é a minha garagem, a nossa garagem, então o trabalho lá, a capoeira ele é também um trabalho social, porque a capoeira também ela muda a tua realidade, ela transforma as vidas, tal qual a educação formal. A capoeira é a educação também, né? A capoeira é essa educação que eu aprendi com meu contramestre, com as minhas trenelas, inclusive da Sica, em Cametá, com o trabalho, já trabalhei com ela há muitos anos. Trenel Lira, em Bragança, que faz um trabalho belíssimo, que foi um dos primeiros projetos para trabalhar com a comunidade LGBTQI+, né? Eu quase não sai agora, desculpa. E aí, Lira também militante nesta frente, e ela faz um trabalho significativo e é a minha grande inspiração. Todo mundo fala que eu morro de amor pela Lira, mas é verdade. Porque quando eu cheguei na capoeira, eu só continuei na capoeira porque tinha uma mulher. E era a Lira. Legal. Isso. Professora, assim, eu falo assim, como é que as pessoas te encontram? As pessoas falam, mas eu não quero ser encontrado, eu não quero que ninguém... Mas assim, né, dentro das lutas, se quiser colocar alguns grupos para as pessoas seguirem e ficar conhecendo cada vez mais, né? Fique à vontade. Só me chamar lá, Madalena, mesmo, que já vai me achar. Tô indo, amor. Ótimo. Olha, eu vou me atrever a cantar algumas palavras de uma música que eu gosto muito, que chama Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. É uma música de capoeira, do mestre Tony. E aí, por que eu fiz essa fala? Claro que eu não cantei, porque eu não me atreveria, né? Mas é para dizer que que os nossos ancestrais são muito incríveis, né? E que a gente só soube deles, assim, o quilombo, o lugar que as pessoas fugiam, né? Eu juro que eu não vou me estender. É um lugar de quilombo, é um lugar de fuga, né? E aí e foi assim que a gente aprendeu, né? O pouco que a gente aprendeu sobre quilombo, se a gente ouviu sobre isso, né? De forma muito pejorativa e tal. Mas Beatriz Nascimento, que é uma intelectual negra que infelizmente pouquíssimo conhecida ainda, ela disse assim, olha só, no quilombo era troca, era partilha, era economia, era política das mais sofisticadas. E aí eu quero falar de uma política que era o Catume, que era a avó de Zumbi do Palmares. Vejam por que o feminismo é necessário, né? Por que nós precisamos nos ver, né? Como a Daiane está dizendo aqui. Zumbi é mais conhecido porque foi morto, né, de forma muito brutal e porque conseguiu sustentar um quilombo. Mas por que ele conseguiu sustentar um quilombo por mais de 2 décadas? Porque outras vieram fazendo isso para ele, inclusive vó dele, o Catume, que governava um quilombo de uma forma muito democrática, apesar de que ela era um símbolo como uma rainha. Ela tinha um sistema de governo de conselhos, ela não tomava letra. Vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos pensar juntos as decisões. Então girava muita economia, girava muita cura, girava muita saúde coletiva. E a gente fala e não sabe de tantas coisas incríveis que as nossas e que os nossos faziam. E aí eu quero fazer essa memória, exaltar ao Catume, que foi mãe de Gangazumba, que foi o pai de Zumbi. Então, olha só, uma herança de famílias, de pessoas que fizeram trabalhos incríveis e que a gente sabe tão pouco. E que saber tão pouco faz com que a gente não aceite a nossa religião, não aceite a nossa cor, não aceite os nossos fenótipos, enfim, não aceite. E eu estou falando desses elementos assim mais visuais, mas isso se estende assim para muita coisa. Ele chega, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não dou conta. Inclusive, né, eu já fui uma dessas pessoas, né? Eu acho que esse aqui não é o meu lugar, né?
Então, eu tô trazendo esses nomes, esses termos, e eu quero trazer também o nome de Dandara, que lutou, olha, de igual para igual, igual o Zumbi lutou. Ela era tão brava, ela era tão inteligente, ela era tão estrategista quanto ele, e era pouquíssimo conhecida. Então, falar da Ellen, que é muito legal, né, poder ter tido esse momento também aqui contigo, e dizer que a gente precisa sim, né, sempre abrir esses espaços, estar nesse espaço. A gente precisa sim, e às vezes eu sou muito cobrada, né, pela minha família, principalmente agora no meio de novembro, né, quem não falou comigo em outubro, assim, né? Eu queria, acho que hoje uma pessoa falou assim, olha, no dia 6, não pede nem por favor, gente, a gente estuda pra gente saber o que a gente sabe, a gente investe tempo, a gente investe dinheiro. Aí você vem, olha, queria que você fosse no dia 6 de manhã e de tarde. Eu falei, mano, tu não pergunta nem se dá, tu não pergunta isso, nem se tem agenda. Mas assim, e aí eu tô falando isso porque assim, no mês de novembro as pessoas, inclusive, a gente já brinca, a gente vai no movimento negro, que a gente fala, é o mês da paciência negra, né? Eu vi esse post hoje no Instagram. Porque assim, são muitas coisas assim. Esses dias a minha companheira disse que lá na escola dela, alguém disse assim, chama o pessoal lá do Sankofa. Ah, não, porque... Aí, não, eu não vou falar, porque ano passado a gente falou, foi com alguma das meninas do coletivo, ela fala, aí a gente já tava bem puta, ela fala assim, vocês só procuram a gente desse, né? Ela falou, eu juro que eu procuro sempre ser educada, mas enfim, né? Sempre dar paciência negra. Eu falei, acho que eu aprendi muito com o Israel, que tu falaste, né? Que é meu amigo. A gente nós fizemos mestrado juntas, aí a gente sempre conversava, vinha da universidade conversando e dizia, Madalena, quando eu vou assim nos restaurantes assim, muito sofisticados e tal, sabe o que eu faço? Eu arrasto a cadeira para todo mundo me olhar e saber que eu posso estar ali naquele espaço. Então, a gente vai criando assim, essas estratégias para marcar a nossa presença, porque realmente não nos viam, não confiavam na nossa capacidade, não confiavam na nossa sabedoria, não confiavam e não acreditavam em muito do que somos e do que podemos ser. O Luiz olhou assim pro relógio, tipo... Não, acho que eu tô esticando. Tá com medo de bater no operário aqui. E aí, gente, assim, dizer que sempre que posso, mesmo, como eu acho que eu não falei, né? A minha família cobrando muito de mim, das minhas ausências, cobram. Mas assim, eu sempre, de verdade, acho assim, tão necessário, mesmo às vezes tenho uma atividade de manhã, de tarde, de noite, mas mesmo assim eu vou, porque eu falo assim, infelizmente nós ainda temos poucas e poucos que falam sobre, né? A gente vem abrindo como a Alcatume abriu o caminho, como Beatriz Nascimento abriu, como Yolanda abriu, como muitas outras abriram, mas eu me sinto responsável, né, de poder estar levando, porque eu quero que outras pessoas nos vejam e que outras pessoas possam falar, porque se nós passamos quase 400 anos, foram 388 anos, colocaram nas nossas cabeças, né, naquilo que a gente lê, na nossa história, fizeram a gente entender que existiam pessoas inferiores. Infelizmente, mas eu espero que não, mas que nós não tenhamos que levar tantos séculos para desensinar o que nós chamamos de antirracismo, né? De colocar outras práticas, de fazer com que as pessoas olhem por uma perspectiva antirracista. Então, eles atuaram de forma muito sistemática, usando das ciências, usando da religião, usando da economia, usando da política, para nos disseminar muito do que somos. Então a gente precisa agora, usando essas mesmas ferramentas, que são as ciências, né, e todas as oportunidades, para também fazer um movimento inverso, não violento, né, como foi conosco, de fazer essa prática antirracista. Então, estar, né, em espaços como esse, poder falar sobre, poder ser escutado, porque isso também
é uma parte importante, né? Quem se dispõe a ouvir é importante demais. Então eu fico assim feliz com o convite, agradecida e sempre aí nessa possibilidade, né, de estabelecer diálogos, de conversar. Então, Ótimo. é isso. Gostou, meu amigo? Oh, Foi bom pra você? Maravilhoso. Como sei que mulheres maravilhosas, inteligentíssimas, até pode abrir a boca às vezes. É, Será que é. é certo? Até que fala besteira pra caramba. Mas, gente, muito obrigado, professora Daiane, muito obrigado. Hoje acho que pode ter muito papo ainda pra te bater em outro momento. Com certeza, cara. Eu acho que projetos, você sabe também pra isso. Mas Hoje o diretor hoje é só segue o jeitinho tudo, dá like, compartilha. Você vai ser um pouquinho, né? Mais rápido. Mas foi, né? é isso. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço, Antônio. Vai, Domingo.